Hoje, se eu fosse começar a investir do zero, eu na minha profissão, né, de autônomo, sendo pintor aqui na minha cidade, eu começaria, pessoal, pela renda fixa. Por que pela renda fixa? Hoje a gente tem os juros muito elevado, né? Então a taxa nossa nominal hoje está beirando a 15%. Né? Então, assim, a gente está num momento muito bom para estar investindo em renda fixa. Mas também a gente tem grandes oportunidades, né, na bolsa de valores, né, em ações, fundos imobiliários. E isso tudo, né, a gente precisa levar em consideração qual é o nosso objetivo, qual é o nosso foco para daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, né? Eu lá atrás, quando eu comecei, eu peguei uma taxa de juros muito baixa da Selic. Aí o que que eu fiz? Eu comecei ao contrário, né? Eu comecei a investir em ações. Só que naquela época, né, as ações estavam muito caras, relativamente caras. Aí eu fui investindo aos poucos, certo? Eu peguei um momento, né, onde que teve a crise lá do Covid, as minhas ações despencaram, mas eu não vendi nada, eu continuei investindo, aportando, né? E eu tive essa resiliência, eu tive essa perseverança de estar continuando. E eu lembro, né? Eu lembro que eu já tinha um capital bastante expressivo nas ações, né? Depois eu comecei com fundos imobiliários e só de um tempo para cá que eu fiz a minha a minha estratégia em renda fixa, né? Hoje eu tenho uma parte em renda fixa, mas também não é grande, né? E eu vejo, né, que o importante de tudo é você começar e perseverar, né? Se eu fosse hoje eu começaria pela renda fixa. Eu começaria ali fazendo o meu caixa, né? Compraria alguns títulos de Tesouro IPCA+, né? E aos poucos eu iria estudando e aprendendo a investir em ações. Por que que eu falo isso, pessoal? Para mim, para mim começar em ações, em fundos imobiliários, para mim deu certo, pessoal. Mas o meu perfil, ele é de risco, certo? Eu tenho um comportamento que eu não me importo, né, se a ação está subindo ou se está caindo, né? Isso para mim não faz diferença. Eu só tenho a consciência de que daqui 5, 10, 15 anos, as minhas ações que eu escolhi, né, claro que tem um método, né? Eu defini um método, eu estudei as ações, né? Então, assim, eu tenho um plano. Então, eu tenho a consciência que daqui 5, 10, 15 anos, essas ações minhas vão ter se valorizado bastante, vão ter recebido bastante dividendos, né? Por isso que eu comecei de uma forma mais agressiva. Mas se você está começando agora, né? A gente tem aí uma janela expressiva da taxa nossa Selic, aonde que a gente pode estar investindo, né, em bons títulos públicos, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, né? E ao longo, né, ao longo dessa jornada, eu buscaria ganhar mais, né, ganhar mais dinheiro, igual foi no meu caso, eu fiz anúncio, fiz parcerias, né, eu trabalhava até mais tarde. Então, assim, eu para mim não tinha tempo ruim. Foi aonde que eu consegui, né, ter esse patrimônio que eu tenho hoje. Pessoal, foi tudo na raça, né? Foi trabalhando, né, debaixo de sol quente, e eu consegui isso na raça, né? E também economizando. Eu não gastava tudo o que eu conseguia. Então, só recapitulando, né? Primeiro, as dívidas, quitaria aquelas dívidas mais que consome o nosso dinheiro com juros, né? Eliminaria essas dívidas, começaria a fazer um caixa, né? Não precisa ser que caixa de 10, 12 meses, não. Eu começaria tendo uns 2, 3 meses de reservas de emergência, né? E o restante eu já começaria a investir. Depois, qual é o salário que eu ganho hoje, né? E qual é a meta que eu quero atingir? Aí você vai ter que fazer a conta, né? Daqui um ano eu vou atingir o meu objetivo investindo certa porcentagem do meu salário?
Se for sim, beleza. Agora, se for não, você vai ter que procurar outras formas de você ganhar dinheiro, né? Não adianta, né? Você querer investir ganhando 2.000 mais as suas despesas fixas, né? Como aluguel, alimentação, né? Ou até junto com a sua esposa. Ou até junto aí, né, com a sua esposa. Às vezes você é casado, né, ganha aí 2.000 e ela também uns 2.000, né, um exemplo. Juntando todas as suas despesas, dá aí uns 3.000, né, uns 3.500. Aí vai sobrar R$ 500, né? Mas esses R$ 500, eu vou conseguir a minha meta, atingir a minha meta daqui um ano? Se não conseguir, né, você precisa arrumar alguma forma de você ganhar mais. Segundo passo, né, eu iria estudar um pouco sobre o mercado financeiro. Aí eu já começaria a estudar sobre ações, sobre fundos imobiliários, iria investindo aos poucos, né? E lembrando, né, que se você começar a investir em ações, você precisa pensar para o longo prazo. É o longo prazo. 5 anos, 10 anos, né? Igual eu já tenho já uns 6 anos e pouco que eu já estou investindo. Então, assim, as minhas ações já têm uma rentabilidade bastante expressiva, certo? E hoje eu vejo, né, que eu fiz uma boa escolha, né, de estar investindo. Hoje, o que eu ganho lá com os meus dividendos, somente de ações e fundos imobiliários, eu consigo bancar o meu estilo de vida atual, tá? Não tenho uma vida de luxo, mas eu consigo, eu e a minha esposa juntos, né? Porque ela também me ajuda, a gente consegue viver uma vida equilibrada. Igual para você ver, mês passado a gente fez uma viagem lá para Gramado, né? Então, relativamente a gente gastou mais ou menos uns R$ 10.000. Então, sim, foi através tudo de um planejamento, certo? Então, esses 10.000 para mim, hoje não fez a diferença, não faz a diferença, mas no meu patrimônio que eu tenho, né? E assim, pessoal, é muito bom quando a gente atinge um certo valor, porque você consegue ter a liberdade de escolha. Você consegue, vamos supor, eu não estou mais satisfeito com o meu trabalho atual. Eu posso escolher um outro ramo, né? Eu posso começar aos poucos, paralelo a esse serviço que eu tenho. Com isso, eu vou conseguir fazer uma transição, né? Então, isso que eu iria fazer, né? Eu seguiria esses métodos simples até atingir o meu objetivo. E é lógico, pessoal, eu fazia as minhas metas todo ano, certo? Tinha ano que eu mudava a direção. Vamos supor, né? Eu não tava conseguindo alcançar o meu objetivo. Eu precisava recalcular a rota, né? Ver o que eu poderia fazer para me conseguir alcançar, né? Então, assim, cada um vai ter a sua experiência, né? E o seu momento, o seu objetivo para estar conseguindo esse seu objetivo final. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha, deixa o seu like, comenta aqui abaixo aqui, né? Se você está começando a investir agora, né? Qual que é a sua meta? Se você tem alguma dúvida, que eu posso estar auxiliando também você nessa caminhada.